Os trabalhadores em todo o mundo foram arrastados para o centro de uma crise que não é nossa, uma crise que não foi criada por nós. Na verdade, a economia capitalista fez com que houvesse alterações no meio ambiente e um vírus que só circulava, que só existia entre determinadas espécies de animais, agora passou a circular entre humanos e só entre humanos. Esse vírus é o coronavírus, o novo coronavírus. Uma pandemia, uma epidemia mundial que já atinge vários países, vários continentes, mais de 140 países, e que fez morrer muitos trabalhadores, a maioria trabalhadores que não têm condições de se defender contra essa crise sanitária. Além disso, tem uma crise política que faz com que aumente o desemprego, portanto, aumentando o desemprego, aumenta as condições, as piores condições de vida, o que facilita o vírus. Agora, negando tudo isso de uma forma absurda, como já vinha fazendo de outras vezes, o senhor Jair Bolsonaro faz uma comitiva da morte e vai até o Supremo Tribunal Federal falar com seu aliado, seu Dias Toffoli, aquele mesmo aliado que a Central Única dos Trabalhadores convidou para o 1º de maio agora há pouco. Pois bem, foram lá para exigir que nós trabalhássemos, porque se nós não trabalharmos, apesar de sua fortuna, de seu poder, de seu capital, eles vão ficar numa situação complicada. Porque dependem do trabalho que nós fazemos, depende do que a gente constrói, depende de nossa mão de obra, de nossa força de trabalho, para fazer com que haja valor, para que haja mercadoria, para que haja riqueza, uma riqueza que nós não vamos ver. A comitiva da morte foi para lá para incentivar que se já morreram quase 10 mil trabalhadores, em sua maioria, desses 10 mil óbitos que aconteceram por causa da pandemia, são de trabalhadores, se já morreram esses trabalhadores, eles querem que morram mais, porque eles querem colocar tudo trabalhando, tudo funcionando, como se nada tivesse, facilitando em muito a circulação do vírus, facilitando em muito o contágio da doença, facilitando em muito a quantidade de mortos, que depois sequer terão cemitérios para ser sepultados. E como em Nova York, nós vamos ver, vamos assistir as valas sendo abertas de valas comuns, com uma série de esquifes e caixões colocados um do lado do outro, porque os cemitérios, o sistema de sepultamento não entra em colapso junto com o sistema de saúde. E tudo isso por causa de uma redução de investimento que já vinha de antes. Esses senhores que foram ao Supremo são aqueles que diziam que bastava fazer a reforma da Previdência que a situação ia melhorar. Que bastava fazer a reforma da trabalhista, que o trabalhador teria menos direito, mas teria emprego. Os empregos não vieram, a gente agora não consegue se aposentar, e agora eles querem que a gente morra de coronavírus, de Covid-19, para que eles possam ganhar mais dinheiro. Então, não tem saída. A saída para nós é preparar uma grande greve geral. Uma greve geral que pare esse país. As centrais sindicais que organizaram o 1º de maio, junto com o senhor Maia, o senhor Rodrigo Maia, junto com o senhor Daniel Alcolumbre, junto com o Dória, junto com o Witzel, essa central e as demais centrais têm que preparar uma greve geral que garanta uma quarentena total. Temos que arrancar nessa greve geral o salário para todos os trabalhadores, pelo menos 2 salários mínimos para todos os trabalhadores. Tem dinheiro, tem mais de 1 trilhão de reserva. E esse dinheiro vai ficar guardado para se pagar a dívida externa. Eles não querem dar para a gente. Eles preferem que a gente morra, mas que paguem a dívida externa. Então, companheiros, a nossa tarefa agora é fazer essa discussão em todos os locais de trabalho, em todos os locais de moradia, conversar com todo mundo e organizar essa greve geral. Nós precisamos de uma quarentena total, uma quarentena garantida pelo salário que os desempregados tenham que receber do governo, uma quarentena em que as pessoas de fato tenham condições de comprar suas mercadorias, comprar seus produtos, comprar sua alimentação, comprar seus itens de higiene, porque tem dinheiro. Tem dinheiro e eles vão ficar guardando. E eles querem matar mais ainda trabalhadores. O Rio de Janeiro vai sofrer um massacre. E a quantidade de mortes no Rio de Janeiro continua aumentando, enquanto o senhor Wilson Witzel e o senhor Marcelo Crivella ficam brincando de governar. Enquanto isso, os trabalhadores estão morrendo. Seja na fila, buscando um leito, porque já estão doentes, seja na fila da Caixa Econômica, buscando R$ 600 essa merreca que o governo se recusa a pagar às pessoas.
Então é necessário que a gente tenha uma alternativa, uma saída da classe trabalhadora, dos trabalhadores. Nós precisamos efetivamente garantir que a gente saia dessa situação, que a gente efetivamente faça uma revolução socialista. Ela é possível, ela é mais do que possível. Os dados e as condições objetivas estão dadas. Nós só temos que nos convencer da nossa capacidade. Não adianta os bancos, não adianta o capital, não adianta o dinheiro sem o nosso trabalho. Então nós temos que utilizar essa ferramenta, o nosso trabalho, para nos organizarmos, não para enriquecer mais ainda os banqueiros, para enriquecer ainda mais aqueles que foram ao Supremo Tribunal Federal hoje exigir a nossa morte para garantir o seu lucro. Então, companheiros, esse dia 8 de maio entra para a história como aquele dia em que os trabalhadores precisam se lembrar da sua capacidade, da sua força, e que é possível, a partir das centrais sindicais, dos sindicatos, das organizações dos trabalhadores, dos demais organismos que a gente vem a criar, a partir da solidariedade de classe, ajudando aqueles que mais precisam, que mais sofrem nesse momento, para que a gente efetivamente construa uma sociedade socialista, não só no Brasil, uma sociedade socialista no mundo inteiro, porque nós precisamos derrotar o capitalismo antes que ele acabe completamente com a nossa vida. Um abraço, companheiros. Até a vitória.